Olá, pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Estou vendo que a galera já está chegando. Aproximem-se e aproveitem todo o conteúdo que eu irei passar aqui para vocês. Boa noite, o Roberto, a Cristiane, o Ícaro. Quem mais está aí, pessoal? Digitem para mim de onde que vocês são, para eu conhecer melhor aí vocês. Eu sei que tem vários dos meus alunos aqui participando também desse webinário. Já é o terceiro que eu faço para vocês, com foco na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Cadê a galera chegando? Mandem um oi para mim. Eu estou acompanhando aqui vocês pelo outro telão. Tem a galera também pelo YouTube. É isso. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Patrícia, do Ponto dos Concursos. Eu já ministro aulas no Ponto dos Concursos desde 2008. E de lá para cá já foram mais de 400 turmas sobre a minha responsabilidade. Eu costumo dar aulas de informática básica e todas as disciplinas voltadas para a área de tecnologia da informação na área fiscal. Então, de 2008 para cá, eu lecionei todos os cursos de análise de informações, tecnologia da informação, voltados justamente para esse público aí, que é onde vocês se encontram, ok? Então, eu já liberei alguns livros, então eu tenho um livro com foco no CESP, outro com foco na Fundação Carlos Chagas. Inclusive, no meu Instagram, eu tenho um sorteio lá de 2 desses livros, com foco na Fundação Carlos Chagas, que serão até interessantes para vocês também nessa prova que se aproxima. No Ponto dos Concursos, eu participo juntamente aí com os demais professores de praticamente todos os projetos. Então, desde as turmas Elite, dos cursos em PDF, no Ponto Recursos, nas turmas aí dos pacotes e assim por diante. Eu coordeno todos os cursos de TI e informática e ainda trabalho no mercado privado na área de segurança da informação, onde eu coordeno toda a estrutura que cuida do Centro de Tratamento de Incidentes da Prefeitura de Belo Horizonte. Então é isso, pessoal. Eu quero trazer para vocês, então, no curso, que eu já estou ministrando, todas as dicas quentes, e todo o conteúdo necessário para vocês fazerem uma excelente prova, ok? Então, para a gente ter uma base, nesse final de semana nós tivemos aí a prova do TCE e praticamente nós mapeamos 100% da prova. Então, é isso que eu espero que aconteça também com vocês. E é isso que vem acontecendo aí com todas as turmas, que eu tenho ministrado nessa área. Porque o material ele está bem completo, então eu estou preparando vocês tanto para uma prova básica quanto para uma prova de um nível de maior complexidade. Então, não tem como, fazendo aí todas as questões da banca e questões aí de elaboração própria que eu crio para mapear alguns assuntos que podem vir e ainda não foram cobrados por essa banca. Então é isso, o resultado é esse, 100% aí de acerto na prova. Para quem está esperando aí os comentários dessa prova, eu já vou disponibilizar no site do Ponto até amanhã. Então, pessoal, vamos ao que interessa então, que é a nossa aula ao vivo de hoje. Eu vou disponibilizar aqui o PowerPoint e a gente já começa, então, com o nosso material aí de hoje. Então, eu disponibilizei aqui nesse slide o conteúdo programático. No curso em PDF do Ponto, dos concursos, eu praticamente já estou aí cumprindo todo esse edital. Hoje eu já libero mais uma aula. Nós temos ainda uma aula de teoria e exercícios. E ainda eu pretendo colocar mais uma aula bônus com um simulado adicional. Eu já coloquei várias aulas bônus nesse curso, mas é sempre um prazer aí trazer esse algo a mais aí para vocês, que será um diferencial na prova. A turma de Elite já está mais adiantada, então a gente vai ter aí mais uma aula teórica essa semana e a gente encerra o curso com o simulado final, que está sendo aí preparado com muito capricho e muito carinho aí para todos vocês. Eu marquei nesse slide alguns pontos que eu considero de maior criticidade, de maior importância,
tá? Então, vamos lá. A parte do PMBOK, o balanço de scorecard, o COBIT-5, o ITIL 2011, CMMI, a parte relacionada ao ciclo de vida do software e as metodologias de desenvolvimento. Nós vimos aí na nossa última aula sobre essas metodologias. Então, tem algumas que são mais clássicas, e aí eu citei também no material o processo, né, tradicional de desenvolvimento aí do software, com as suas principais atividades. Nós vimos o MPS-BR, redes de computadores, data warehouse. Voltando aí na parte de redes, então a gente precisa estudar os principais protocolos, os equipamentos de interconexão de redes, topologias, a diferença entre IPv6 e IPv4, e outros elementos aí que eu disponibilizei para vocês. Big Data é um assunto também importante. A gente ainda vai ver no nosso material a parte de Linux, servidores do Windows 2016, a parte de LDAP e AD, Cloud Computing, também importante, virtualização, segurança da informação. Tá? Não dá para trabalhar hoje na área, né, como auditor sem ter aí os princípios da segurança na nossa prática diária, sendo levados em consideração. Então, a gente precisa entender quais são os princípios da segurança, o que é uma política de segurança da informação, como que a política de segurança ela vai interferir no seu dia a dia, o que é uma classificação de informação no contexto da política de segurança. Eu passo para vocês aí uma abordagem inicial sobre os sistemas de gestão de segurança, com foco um pouquinho aí na norma ABNT de segurança voltada para esse tema. E aí a gente fecha o conteúdo de segurança falando sobre a criptografia, assinatura digital e certificação digital. Então é isso. Lembrando aí que na parte de internet a gente tem um item pontual aí nesse conteúdo programático que são os portais. Na verdade, portais, isso nos remete a uma aula bem extensa. Então, eu vou tentar trazer nesse quesito alguns pontos que eu considero também de grande valia para a prova. Ok? No mais, aí, aquele conteúdo mais tradicional que vocês já estão mais acostumados. Os sistemas operacionais, navegadores web, hardware, Excel, e a gente tem aí a cobrança do Access 2013. Na parte do Access, você pode ter aí alguns conceitos relacionados a bancos de dados, como o conceito de chaves, chave primária, chave estrangeira, relacionamentos. Então, eu costumo passar um pouquinho aí dessa teoria também, quando a gente fala aí sobre o Access 2013. Então, vamos lá, pessoal. Rumo, então, às dicas e questões de hoje, ok? Eu trouxe aí para vocês algumas questões já da prova que aconteceu no último final de semana. Então, como eu disse, nós gabaritamos essa prova, tá? Então, os meus alunos aí já me mandaram diversas mensagens com feedbacks bastante interessantes, né? E eu espero receber esses feedbacks também de vocês. Então, vamos lá. Essa primeira questão, inclusive, eu falei sobre ela na nossa primeira aula ao vivo, voltada aí para a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Então, vamos lá. Um sistema de Big Data costuma ser caracterizado pelos chamados 3 Vs, ou seja, volume, variedade e velocidade. Então, nesse momento, eu espero aí que todos já estejam, né, com esses conceitos aí bem firmes, né, na cabeça de vocês. Tá? A gente precisa realmente guardar o que são os 3 Vs, os 5 Vs, os 7 Vs. Já se fala em 10 Vs. Pessoal, não tem moleza não, tá? Então, vamos lá. Então, aí a banca, então, citou quais são os 3 Vs do Big Data: volume, variedade e velocidade, e ela quer que você marque a opção relacionada à variedade. Então, por variedade, entende-se que há um grande número de algo, não é isso? De quê? De tipos de dados, de usuários, de tipos de máquinas. Então, vamos lá. Ó. Há um grande número de tipos de dados suportados pelo sistema. Professor, mas está muito fácil essa questão, né? A gente já começa aí a mapear a resposta de cara. Há um grande número de usuários distintos, não tem nada a ver com a questão, tá?
Os tempos de acesso ao sistema apresentam grande variação? Não, em variedade a gente não está relacionando o conceito a tempos de acesso. Há um grande número de tipos de máquinas? Não. A seção do sistema? Não. Os tamanhos das tabelas que compõem o sistema são muito variáveis? Não, pessoal, essa aqui ficou muito fácil, tá? Então, a letra A é a resposta aí dessa questão. Mas, professora, vamos lá, me mostra aí, então, quais são os pontos mais importantes dessa parte aí da matéria relacionada ao Big Data. Tá? Então, vamos lá, eu fiz um esqueminha aí legal para vocês. Então, a primeira coisa, 3 vezes do Big Data. Quais são? Então, volume. O volume, na verdade, está relacionado à grande quantidade de dados que é acumulada nesse ambiente aí do Big Data. Em seguida, nós temos a variedade. Então, você tem um grande número de tipos ou formas de dados. Como eu já falei para vocês nos webinários anteriores, você pode ter no Big Data dados estruturados, né, provenientes aí de bancos de dados tradicionais e até mesmo aqueles dados obtidos de e-mails, das redes sociais, né, do Instagram, do Facebook, de documentos que são gerados na empresa, vídeos que são gravados aí a todo instante por vocês e assim por diante. Então, esses elementos são os dados não estruturados, que também são incorporados aí ao Big Data. Então, a variedade relaciona-se a esse grande número, né, de formas de dados que estão disponíveis nesse contexto. E aí nós temos o terceiro V, que é a velocidade. Então, com que rapidez os dados hoje eles são gerados? Então, a gente tem hoje um tráfego de dados altíssimo nas diversas redes de computadores, na internet, e aí, então, esse princípio, né, está relacionado, então, a essa questão. E nós temos, então, em seguida, depois do 3, nós vamos para os 5 vezes do Big Data. Tá? Então, além do volume, além da velocidade, além da veracidade, nós iremos... além do volume, da variedade e da velocidade, nós iremos adicionar agora a veracidade e o valor. Então, os dados eles têm que ser autênticos, eles têm que fazer sentido para a organização. E tudo isso só faz sentido se você tiver um valor agregado a todos esses elementos que são disponibilizados no Big Data e que irão fornecer subsídios para a tomada de decisões dentro da organização. Ok, pessoal? Então, os 5 vezes do Big Data pode ser uma questão aí na sua prova. A literatura, então, a IBM já fala de 7 dimensões do Big Data. Tá? Então, além dos 5 vezes do Big Data, ela adiciona aí as pessoas e a governança. E algumas literaturas também já citam os 7 vezes do Big Data. Então, nós temos aí os 5 vezes do Big Data, mais a visibilidade, que está relacionada à relevância dos dados, e a variabilidade. Então, nós temos aí uma variação nas taxas do fluxo de dados. Então, pessoal, a literatura aí já cita o 10 vezes. Eu acho bem remoto, né? Não é tão provável de que caia os 10 vezes aí na prova de vocês. Mas, se porventura vier esse tema 10 vezes, então você vai adicionar esses 7 vezes a volatilidade, a visualização e a vulnerabilidade. Como eu sou da área de segurança, eu vou falar um pouquinho da vulnerabilidade. Então, em determinados momentos, nós temos aí, sendo divulgados na mídia, o vazamento de informações. Então, esse elemento está relacionado justamente a isso. Quão vulnerável está o seu dado nos diversos sistemas, né, e no Big Data? Para que não ocorra aí o comprometimento desses dados e informações, né, que são aderentes a você e a mais ninguém. Então, é isso, pessoal. Guardem esse esqueminha, que ele vai ser de grande valia na sua prova. Eu coloquei aí no meu Facebook um link para um vídeo bem interessante sobre o Big Data. Tá? Então, assim que vocês terminarem de assistir a esse webinário, passem lá no Facebook, professora Patrícia Quintão, e acessem esse link aí que eu disponibilizei lá para vocês. Tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre esses elementos que eu acabei de mostrar, fala sobre as diversas fontes de dados que nos propiciam informações aí a partir do Big Data. Ok? Então, continuando.
Essa segunda questão é uma questão também que caiu nesse final de semana, foi aplicada pela Fundação Carlos Chagas. Então, vamos ver o que a banca cobrou nesse quesito. Não, desculpa, pessoal, aqui ainda é a questão anterior que eu já falei para vocês, que é a letra A. A questão seguinte, então, é uma questão do TCE Rio Grande do Sul. Essa questão fala o seguinte: em uma planilha do Excel 2013, em português, foram criadas algumas colunas para abrigar textos e números. Sabe-se que alguns textos ultrapassarão a largura da coluna, mas o técnico que elaborou a planilha prefere que o texto seja colocado dentro da largura estipulada. Então, veja só, alguém está digitando um texto em uma planilha do Excel, e esse texto ultrapassou a largura da coluna, ok? Mas o técnico, então, ele quer que todo esse texto seja colocado dentro da largura necessária para que ele seja exibido. Mesmo que para isso tenha que aumentar a altura da célula para que caiba justamente. Ele deve selecionar as células desejadas e realizar as operações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Deixa eu sair daqui. Eu vou pegar, então, o Excel. Eu vou mostrar aqui no 2016, mas o funcionamento é o mesmo. Então, eu digitei aqui informática para concursos, tá? Na célula A1. E eu digitei na célula B1, professora Patrícia. Eu vou complementar aqui. Professora Patrícia Quintão. Embaixo eu irei colocar ponto dos concursos. Ok? Então, observe que o conteúdo informática para concursos, ele não está sendo exibido na célula. Ele ficou com uma parte oculta. Então, a banca quer saber justamente como que você pode fazer esse autoajustamento aí do valor contido nessa célula. Então, uma forma seria quebrar o texto automaticamente. Ou nós iremos, então, clicar com o botão direito do mouse e em formatar células, dentro aí de controle de texto, que é o que a banca mencionou na questão, nós iremos selecionar quebrar texto automaticamente. Então, vamos observar o que vai acontecer em seguida. Tá? Então, aquele texto que se encontrava na célula, ele passa a ficar visível, né, para que as pessoas possam identificá-lo. A gente pode, então, aumentar o tamanho da célula. Eu dou um clique duplo entre o cabeçalho da coluna, eu posso aumentar o tamanho da linha, eu posso dar um clique duplo aqui entre os números que identificam as linhas e ele pega o tamanho ideal aí para a célula. Então, é isso, pessoal. Voltando, então, à questão, tem que o usuário, então, ele deve selecionar as células desejadas e realizar as operações. Então, ele vai formatar as células e habilitar naquele bloco controle de texto que eu mostrei para vocês, esse item, quebrar o texto automaticamente. Ok? Continuando, então. Considerando a teoria da modelagem dimensional, composta por tabelas dimensão, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Então, ele está falando, ó, modelagem dimensional composta por tabelas dimensão e tabela fato. Professora, utilizado em Data Warehouse. Então, o que isso aí tem a ver com a matéria da Secretaria da Fazenda de Goiás? Bem, isso faz parte aí do conteúdo de Data Warehouse. Então, modelagem dimensional, inclusive, é um assunto que eu já passei para vocês e foi cobrado aí pela banca no último final de semana. Então, considerando essa teoria, vamos ver o que acontece. Todas as tabelas de dimensão devem possuir o mesmo número de atributos? Não. Antes de continuar aqui, eu vou mostrar para vocês, então, mais alguns conceitos. Data Warehouse, então, é um tema bem importante para a prova. Um tipo de questão que costuma vir sobre o Data Warehouse envolve justamente a descrição das suas características. Então, o Data Warehouse ele é uma coleção de dados, e aí a gente precisa guardar essas palavrinhas que eu marquei aqui para vocês. Ó. Orientada por assunto, integrada, não volátil. Às vezes a banca ela tira esse não aí, fala que ele é volátil. Ela faz variações aí nessas características para poder confundir vocês aí na hora da prova. Então, o Data Warehouse ele é uma coleção de dados orientado por assunto, integrada, não volátil, variante no tempo,
que vai dar apoio às tomadas de decisão dentro da organização. Então, considerando aí a teoria da modelagem dimensional, que é utilizada nesse contexto aí de data warehouses, então, o que a banca quis saber? Na verdade, vamos lá, a tabela fato não deve possuir atributos do tipo numérico? Não, a gente vai ver que ela possui justamente atributos aí desse tipo, então tá errado. O grau de relacionamento aqui que ela citou é errado. Não há relacionamento entre as tabelas de dimensão e a tabela fato. Errado, né? A gente sabe que tem relacionamento entre essas tabelas. Não há limitação quanto ao número de tabelas de dimensão. Ok, tá? Eu vou mostrar aqui mais um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala em modelo dimensional, geralmente esse modelo ele é constituído por uma tabela central. Então, essa tabela central ela é conhecida como tabela de fatos. Aqui eu coloquei, né, uma ilustração aí dessa tabela central. E você tem aí várias outras tabelas interligadas a essa tabela de fatos, que são chamadas de tabelas de dimensões, ou tabelas de dimensão. Então, elas são interligadas por meio de chaves especiais que irão associar o fato aqui às dimensões do cubo, né? Que tem a ver com a matéria que a gente viu no nosso curso. Aqui, então, eu tenho uma tabela de fatos, vendas, e as tabelas de dimensões associadas a ela. Dimensão cliente, dimensão loja, dimensão promoção, dimensão produto, marketing, tempo. Então, a banca falava, eu posso ter várias tabelas de dimensão. Ok, não há limitação quanto a esse número de tabelas. Então, esse modelo que eu estou ilustrando aí para vocês é o modelo estrela, também chamado de Star Schema. Então, o que eu quero que vocês observem aí? Nas pontas da estrela, eu tenho o quê? Aqui, eu tenho as tabelas de dimensões. Eu ilustrei aqui para vocês à direita, né? Exemplos aí de tabelas de dimensões. E as medidas são sempre numéricas, então medida, a gente lembra de números, e elas são armazenadas aonde? Na tabela de fatos. E as dimensões contextuais são armazenadas aonde? Nas tabelas de dimensões. E as dimensões, o que elas fazem? Elas vão organizar os dados em função de uma área de interesse para os usuários. Então, aqui eu tenho uma área de interesse relacionada a cliente, às lojas, promoções, tempo em que as vendas foram realizadas, os produtos que participaram aí das vendas e marketing. Então, aqui eu tenho as áreas de interesse que foram aí desejadas pelos usuários. Então, cada dimensão, guardem isso, descreve um aspecto do negócio, ok? Então, isso aí foi a cobrança aí dessa questão. Não há limitação, então, quanto ao número de tabelas de dimensão. Continuando aí. Considere uma tabela de um banco de dados relacional. Considere que uma tabela de um banco de dados relacional possui uma chave primária composta por um único atributo. Bom, se tiver que pensar em tabelas, aí o conceito mais importante é esse, de chave primária. Depois a gente tem chave estrangeira e outros elementos, o conceito de tuplas, registros e uma série de outros elementos. Mas como é o AXA 2013 que vai ser cobrado, então esses conceitos principais aí eu ilustrei para vocês na aula específica sobre essa temática. Então, o que a gente precisa saber sobre a chave primária? Essa tabela tem como propriedade aí. A chave primária não pode ser nem do tipo booleano, nem do tipo inteiro. Bom, eu posso ter uma chave primária do tipo inteiro, né? Então, isso aqui eu já irei eliminar essa assertiva. A chave primária deve ser do tipo inteiro longo? Não, não necessariamente, tá? Eu posso ter aí outros tipos sendo designados a minha chave primária. Metade dos seus registros, no máximo, pode ter esse atributo com valor nulo. Não, eu já não vou poder ter aí valor nulo sendo designada a minha chave primária. Nenhum par de seus registros pode ter o mesmo valor para esse atributo na chave primária. Ok, eu não posso ter aí dois registros, pelo menos, com o mesmo valor de chave primária. Correto. Então, é justamente aí
o que define a chave primária. O armazenamento da chave primária na tabela deve ser feito de forma criptografada. Não, eu nunca falei isso para vocês, tá? Então, a letra D vai ser a resposta aí dessa questão. Aqui eu ilustrei para vocês, ó, duas tabelas. Eu tenho a primeira tabela com dois campos aqui, número do departamento e descrição. E a chave primária, então, vai ser o num débito, né? Que indica o número do departamento. E eu tenho uma outra tabela com a chave estrangeira, né? Também num débito, e ela faz referência à chave primária dessa tabela inicial que eu mostrei para vocês. Tá? Então, pessoal, esse conceito aí é muito importante. Mesmo aí sendo cobrado conteúdo de Access, a gente precisa ter esses conceitos básicos aí de banco de dados em mente, né? Para que a gente não tenha surpresa aí na hora da prova. Vamos falar um pouquinho sobre o PMBOK. Essa questão também é da FCC, ela foi de 2014 e caiu para a turma de informática. É um esforço temporário. Então, vamos lá, a gente vai marcando aí no enunciado as palavras-chave, tá? Que merecem a nossa atenção na hora da prova. Então, esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária, aí a banca está explicando, indica um início e um término definidos. Então, você tem um início e um término para rodar para que esse esforço temporário aconteça. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando mesmo não for mais necessário. Então, de acordo com o PMBOK, o texto acima é definição de estimativa não, serviço não, planejamento não, projeto, ok, pessoal? Então, esse conceito aí é o primeiro que eu quero que vocês aí identifiquem nesse conteúdo relacionado ao PMBOK, tá? Que já se encontra na banca, que foi cobrado aí para vocês, né? Na quinta edição. Então, pessoal, um projeto, ele gera e somente um produto, serviço ou resultado. Guardem isso. Então, um projeto, ele é um esforço temporário utilizado para quê? Para criar um produto, serviço ou resultado únicos, ok? E aí, dentro aí do contexto relacionado ao gerenciamento de projetos, eu quero também que vocês lembrem, né, daqueles conceitos principais inerentes a essa disciplina. Então, o conceito aí de EAP, o conceito de estruturas organizacionais. Então, a gente tem vários tipos de estruturas organizacionais, como a estrutura funcional, a estrutura matricial, a estrutura projetizada. Esse quadro ele é bem interessante porque ele destaca essa associação entre as estruturas da organização e as características do projeto. Então, por exemplo, qual é a autoridade do gerente de projetos em uma estrutura funcional, ok? Então, ele tem pouca ou nenhuma interferência. Já numa estrutura projetizada, totalmente voltada, né, para a utilização de projetos na organização, a autoridade do gerente de projetos ela é alta a quase total. E aí, quem gerencia o orçamento do projeto? Na matricial fraca, é o gerente funcional. E na matricial forte, é o gerente do projeto. A banca pode ir variando aí a cobrança nessa tabela, né? Mas cobrando conceitos aí que são extraídos desse quadro aí que eu estou ilustrando para vocês. Então, prestem atenção aí nesses itens e tentem ir memorizando, né? O que acontece aí na estrutura funcional e na estrutura projetizada ou na estrutura matricial que fica aí entre uma e outra. O objetivo aqui hoje não é explicar todo esse conteúdo, tá? Eu estou passando aí algumas dicas quentes. Eu quero aí que vocês já corram atrás aí do material para ter acesso a esses elementos que eu estou destacando para vocês. E as 10 áreas de conhecimento. Então, nós temos aí o gerenciamento de tempo, custos, qualidade, recursos humanos, escopo, riscos, integração, comunicações, gerenciamento das partes interessadas e aquisições. Lembrando aí que nessa versão do PMBOK, partes interessadas foi a novidade
dessa versão. Então, pessoal, a letra D é a resposta aí dessa questão. Continuando, então, uma outra questão da FCC de 2018. Os principais navegadores da internet, como Google Chrome, Firefox e Internet Explorer, possibilitam, respectivamente, a navegação anônima, privativa e em private. Na verdade, nós temos nomes aí para o mesmo elemento, né? Uma das funções da navegação anônima do Google Chrome é ocultar a navegação do administrador da rede? Não. A criatividade é o limite aí da banca, não é, pessoal? Não armazenar a lista de favoritos? Não tem nada a ver. Se tornar anônimo para o website visitado, eu vi gente aí marcando essa opção, mas também não tem nada a ver com o contexto. Ocultar a navegação do provedor de acesso. Falou em ocultar, muita gente já vem aqui na letra E, mas está errado, né? Eu não vou ocultar a navegação do provedor. E aí, então, me resta a letra C, que é a resposta aí dessa questão. Uma das funções da navegação anônima é o não armazenamento de cookies. E aí, então, vamos guardar o seguinte, que na navegação anônima, você tem aí, você não vai ter o armazenamento de dados sobre a seção de navegação do usuário. Então, você não vai guardar cookies, você não vai guardar arquivos de internet temporários, você não vai guardar o histórico, dados de formulário e senhas, né? E assim por diante. Então, a banca cobrou justamente um desses elementos aí, que são os cookies. Ok, pessoal? Na navegação anônima, você tem, por exemplo, para abrir uma nova janela anônima, no Google Chrome você vai usar a tecla de atalho Ctrl+Shift+N. Já no Mozilla Firefox e no Internet Explorer, nós já utilizaremos aí o Ctrl+Shift+P. Tá? Eu coloquei outros atalhos aí, depois vocês podem dar uma olhada. Vamos falar sobre o ITIL. É uma questão aí de 2015 do TCM Goiás, de auditor de controle externo. Segundo a ITIL versão 3, atualizada em 2011, no processo de gerenciamento de portfólio, de serviço da estratégia de serviço, então ele está falando, ó, então eu tenho aqui estratégia de serviço e eu tenho um processo que é chamado de gerenciamento de portfólio, que faz parte aí da estratégia de serviço. Então, nesse cenário aí, os serviços aprovados, liberados e disponíveis para serem contratados ficam aonde? Tchan, 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 tchan. Quem vai responder aí para mim? Deixa eu ver a galera aqui. Alguém chuta aí qual é a resposta? Deixa eu ver o pessoal aqui. Vamos lá, pessoal. Quem habilita a responder aí para a professora? Repositório central. Então, os serviços aprovados, eles ficam no repositório central, que faz parte do pacote de liberação de serviços? Não, né? No funil de serviços, no pipeline. Ah, beleza, ó. Eu já vi aí gente respondendo. A Glória, parabéns, Glória. Letra D é a resposta da questão. O Roberto já ficou entre a letra A e a letra E. Bom, sistema de gerenciamento de configuração, repositório central. Gente, a banca começou a misturar um monte de termos. Eu coloquei aqui um esqueminha legal para vocês. Então, vamos lá. Então, a IT é o quê? Uma biblioteca de melhores práticas. Para quê? Para gerenciamento dos serviços de TI. A IT, ela cita, então, 5 livros que, na versão 2011, aí, né, são Estratégia de Serviço, Desenho do Serviço, Transição do Serviço, Operação de Serviço e Melhoria Contínua do Serviço. Então, nós vimos aí pelo enunciado que o processo de gerenciamento de portfólio, ele se encontra listado em qual livro, né? No Estratégia de Serviço. Pessoal, é preciso saber quais são os principais processos e a quais, né, desses livros eles se relacionam, ok? Então, na ITIL, tudo pode, nada deve. Você vai ver o que vai ser melhor para o ambiente que você está administrando e vai utilizar. Então, tchan, 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 aí. Vejam aí o esqueminha que eu coloquei para vocês não esquecerem que ele é bem importante para a prova. Então, observe o seguinte, no topo aqui eu tenho o portfólio de serviços. O portfólio, ele é o termo maior, ele é o termo macro aqui desse processo. Tá? Então, dentro do portfólio, eu vou ter o funil de serviços, o catálogo de serviços, e eu tenho aqueles serviços que foram aposentados, que são os serviços obsoletos.
Então, os serviços aposentados são os serviços obsoletos. O catálogo de serviços é um termo muito utilizado hoje nas organizações. Ele lista todos os serviços que a empresa ela está entregando atualmente a seus clientes e a seus usuários. E o funil de serviços inclui todos aqueles serviços que o provedor de serviços planeja entregar. E o portfólio, então, ele é composto por todos esses elementos. Então, pelo funil, pelo catálogo de serviços e mais pelos serviços obsoletos. Ok, pessoal? Então, voltando aí, os serviços aprovados, liberados e disponíveis para serem contratados, eles ficam aonde? Está aqui, ó, no catálogo de serviços. São todos aqueles serviços que serão entregues atualmente. E o catálogo de serviços, ele faz parte de quem? Como a gente viu aqui, ó, do portfólio de serviços, tá? Então, a letra D é a resposta aí dessa questão. A galera aí tá acertando. Eu tô vendo aí que vários se manifestaram, tá? Eu tô acompanhando vocês aqui pela plataforma de disponibilização aí da aula ao vivo. Depois eu dou uma olhadinha no YouTube sobre o que vocês estão postando aí por lá. Continuando aí. Em um projeto de rede, deseja-se que todos os equipamentos de comunicação que compõem o backbone sejam capazes de trabalhar na camada 3 do modelo OSI. Ó, quem aí já memorizou quais são as camadas do modelo OSI? E aí, eu gosto de falar do modelo fazendo menção ao FERT-SAA, que são as iniciais das 7 camadas. Essa questão aí fala sobre a camada 3, que é a camada de rede, e ela fala que essa camada consegue tratar o endereçamento lógico dos dispositivos de rede, e ela quer saber qual equipamento de interconexão de redes atua na camada 3 do modelo OSI, tá? Então, vamos lá. Quem já estudou aí pelo meu material já está com isso aí na cabeça aí de vocês. Então, vamos lá. O modelo OSI, ele é o modelo mais conceitual. Na prática, a gente utiliza o modelo TCP/IP. Esse modelo OSI ele é composto por 7 camadas. Da camada mais baixa até a camada mais alta, no nível mais alto, nós temos camada física, camada de enlace, rede, camada de transporte, a camada de sessão, apresentação e aplicação. Se a gente pegar as iniciais aqui, eu vou ter o FERT-SAA, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, física, enlace, depois a gente tem a camada de rede, a camada de transporte, camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação, ok? Qual é a camada de nível mais baixo? É a camada física. Qual é a camada mais próxima do usuário final? É a camada de aplicação, pessoal. Então, aqui eu vou pôr até uma menininha. Eu não sou muito boa para desenhar, mas vamos lá, né? Tá aqui. Aqui tem um usuário representando, então, a camada de aplicação. Essa camada de aplicação, ela fornece serviços para o usuário final, ok? Então, vamos lá, camada física. Essa camada transmite bits desestruturados pela rede. Ela não vai ler os pacotes. A unidade de informação que trafega aí nessa camada são os bits, ok? Na camada de enlace, esses bits são organizados em unidades conhecidas como quadros. Então, essa camada de enlace, ela checa se tem erros aí nesses quadros. Se tiver tudo ok, ela manda os quadros para a camada seguinte, que é a camada de rede. Quando a gente falar em rede, a gente vai estar lembrando de rota. Então, essa camada define qual é o caminho que o pacote vai seguir até chegar ao seu destino. E o R também vai nos lembrar de roteadores, que são equipamentos que atuam nessa camada. Ok? Em seguida, então, nós temos a camada de transporte, que vai ser responsável pela entrega fim a fim desses elementos. Se você utilizar um protocolo TCP, você vai ter uma entrega confiável e orientada à conexão. Com o uso do UDP, essa entrega não é confiável e ele não é orientado à conexão. A banca, às vezes, coloca questões sobre isso, tá? Faz um trocadilho aí para vocês confundirem esses dois protocolos e, na verdade, o ponto principal que eu quero que vocês guardem são esses elementos aí que eu mostrei nesse mapa mental. Em seguida,
tem-se a camada de sessão que vai estabelecer, gerenciar e terminar sessões entre a máquina de origem e destino. Depois nós temos aí a camada de apresentação, ela é tradutora da rede. E por fim, a camada de aplicação que fornece serviços ao usuário final. É fácil, pessoal, tá? Nós precisamos aí fazer muitos exercícios e os exercícios irão levá-los à memorização desse conteúdo, ok? Então, por isso que eu não economizo aí nos exercícios em nosso material. Aí, no slide seguinte aqui, eu quero mostrar, então, quais são os dispositivos de rede que atuam em cada camada. Então, na camada física, que é a camada mais baixa, você tem aí os repetidores e o hub. Na camada de enlace, você tem a ponte, a bridge, né? Ou o switch. Se vier só switch na prova, você pode considerar como camada 2. Agora, se a banca quiser mais detalhes, ela vai falar de switch de camada 2 ou switch de camada 3. O switch de camada 2 atua nessa camada de enlace. Aqui também nós temos aí o ponto de acesso Wi-Fi, que é o access point. E na camada 3 você tem um roteador e o switch com roteamento, que funciona como um roteador, então atuando aí na camada de rede. Em seguida, na camada de transporte até a aplicação, nós temos o gateway atuando. Então, voltando à questão, ela fala o seguinte: qual é o equipamento de rede que atua na camada de rede 3 do modelo OSI? Então, o hub não, transceivers não, switch sem roteamento não, aqui a gente já tem a camada 2, as bridges também não, é camada 2, roteadores ou switches com roteamento. Lembra da camada 3, que é a camada de rede. Eu falei da rota, do roteador, então a letra B vai ser a resposta aí dessa questão. Os protocolos mais cobrados em provas, eu já falei isso nas aulas ao vivo anteriores, e eu quero reforçar isso aí. Esse conceito de protocolos ele é importante no conteúdo de redes de computadores. Tá? Então, eu quero que vocês memorizem esses aí que eu coloquei no slide, no mínimo, ok? Esses são os mais importantes. Então, a gente tem aqui relacionados à parte de correio eletrônico, o SMTP, que permite a entrega, envio, né, de mensagens de correio eletrônico. Ele utilizava aí a porta 25, agora a porta recomendada é a 587, com o objetivo de se evitar spams, envio daquelas mensagens indesejadas que entulham a nossa caixa postal. O POP3 me permite receber as mensagens de correio eletrônico, então eu posso descarregar essas mensagens para a minha máquina e aí, mesmo estando offline, sem estar conectado à internet, eu conseguiria ter acesso às mensagens de correio. Então, ele vai baixar as mensagens de correio eletrônico para a máquina do usuário. E o POP3 utiliza a porta 110. Lembra que eu tenho PP, 2 números repetidos, eu vou ter o 11, para vocês memorizarem aí o 110. Eu guardei assim. O IMAP utiliza a porta 143. Então, quando você utiliza, por exemplo, um webmail, você utiliza o IMAP para ter acesso às mensagens. E no webmail, ele vai utilizar o SMTP para enviar as mensagens ao destinatário. HTTP, então, me permite transferência de arquivos de hipertexto. Tá? O HTTPS, que é o HTTP seguro, utiliza a porta 443. FTP já utiliza 2 portas. Então, o FTP ele faz a transferência de arquivos e ele utiliza a porta 20 como canal de dados e a porta 21, que é a porta mais alta aí, para canal de controle dos dados que estarão sendo transmitidos. O DNS converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa, utiliza a porta 53. O Telnet, então a banca pode cobrar, por exemplo, a diferenciação entre o Telnet e o SSH. Eles vão emular um terminal remoto. Tá? Então, você vai fazer acesso a um determinado equipamento remotamente, à distância. Se você quer utilizar que esse acesso seja feito de uma forma mais segura, com um canal criptografado, né? Aí nós iremos utilizar, então, o SSH. SSH aqui é porta 22. E o Telnet já faz a transferência da senha em texto claro. Então, isso ocasiona um problema de segurança. Alguém pode interceptar essa conexão
e ter acesso à sua senha e outras informações aí que são pertinentes a você. Então, o Telnet ele vem sendo substituído pelo SSH. E aí nós temos o SNMP, que é menos cobrado em relação a esses demais protocolos que eu mostrei, mas ele também pode vir aí numa prova de auditor, tá? Ele é um protocolo de gerenciamento simples de rede que te permite aí monitorar e gerenciar uma rede. Então, se eu quero saber se um determinado equipamento, um roteador, por exemplo, ele está ligado e ativo na rede, eu posso enviar informações a partir desse protocolo de SNMP. E o DHCP me permite alocar dinamicamente informações como endereço IP, máscara de redes e outros parâmetros aí de configuração do IP. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma rede que eu gerencio com mais de 50 mil estações de trabalho. Imagina se eu tivesse que ir de máquina em máquina configurando essa parte aí de endereçamento de redes. Então, eu posso configurar para as máquinas obterem essas informações via um servidor de DHCP, e aí esse servidor vai controlar essa alocação dinâmica de endereçamento para toda a minha rede. Eu posso fixar alguns endereços, como os endereços de servidores da rede, como eu posso deixar os demais, que são alocados às estações de trabalho, que são máquinas de clientes, com alocação dinâmica desse endereçamento. Então, é isso. Aqui uma questão que eu queria reforçar novamente, relacionada aí ao endereço IP. Então, o que caracteriza o endereço IP? Ele tem... Aqui, na verdade, a banca quer saber o IP no padrão V4, ok? Então, ele contém 2 bytes, não, 3 bytes, não. A gente sabe que ele tem 4 bytes nesse formato aqui dado pela... Então, eu tenho 4 octetos separados, né? Ou 4 números decimais separados por pontos, em que cada byte aqui, nesse caso, pode incorporar um valor de... Aqui nós veremos que é de 0 a 255. Então, a letra E seria a resposta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo de um endereço IP versão 4. Aqui eu... Bom, tem alguém perguntando aí, o Rodrigo, perguntando sobre as outras aulas. Pessoal, todas as nossas aulas ao vivo e voltadas para a Secretaria da Fazenda de Goiás estão disponíveis aí no ambiente das aulas ao vivo direcionadas a esse certame, tá? Então, o Rodrigo está me perguntando aí, as outras aulas também estão disponíveis e os materiais também que eu liberei nas aulas estão também disponíveis no link aí dessas aulas. Veja abaixo, então, um exemplo de um endereço IP. Então, eu tenho aqui um endereço representado pelos octetos. Então, aqui nós temos que o menor octeto possível é 0. E o 0 aqui corresponde... Então, todos os zeros aqui, eu tenho o 0 em decimal. Essa parte de conversão de binário para decimal, eu expliquei muito bem na nossa aula. Alguém me perguntou sobre como esse processo era feito, então eu criei uma aula em PDF, um material em PDF complementar e disponibilizei na aula do curso, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui como que é feito essa conversão. Mas então a gente tem que o menor octeto possível é 0,0000. E isso corresponde a 0 em decimal. E o maior octeto é quando você tem todos os bits ligados, então tudo 1, e isso em decimal vai dar o número 255. Então, cada octeto pode ir de 0 a 255. Então, se a banca coloca um endereço IP lá, em que você tem, ao invés de um número desse intervalo, você ter, por exemplo, 300 como um dos números decimais, a gente já sabe que esse endereço IP ele encontra-se errado, tá? Então, essa informação é interessante por isso. A gente mata algumas assertivas da prova em questões relacionadas ao endereçamento IP por ter esse conhecimento. E nesse caso aí, são questões mais simples, né? Que não envolvem conhecimentos mais avançados dessa teoria de endereçamento IP. Então, a notação aí do IP na versão 4 divide o endereço IP em 4 grupos de 8 bits, em 4 octetos, né? E representa o valor decimal de cada octeto binário, separando-o por um ponto. Aqui eu tenho um exemplo de endereço IP, 10.0.0.1.
Então, o endereço IP, na versão 4, uma parte dele representa a rede e a outra parte o host. Lá na aula, a gente menciona sobre classe A, B, C, né? E assim vai. O importante é o seguinte, o endereço IP, esse número não pode se repetir em uma mesma rede, ok? E na internet você não tem dois computadores com o mesmo endereço IP, tá? Senão a gente vai ter um conflito aí de IPs e isso não vai dar muito certo ao final. Então, o IP na versão 4 é uma versão formada por 4 bytes. Então, nós temos aí 4 octetos ou 32 bits. E no IPv6, geralmente são 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. E o IPv6 ele tem 128 bits. Então, guarda o seguinte disso tudo. IPv4, 32 bits, IPv6, 128 bits. O IPv6 aqui, ele é representado, então, dessa forma. 8 grupos, aqui eu tenho um exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. Então, aqui eu tenho, por exemplo, FE01. E no padrão hexadecimais, você tem de 0 a 9 e de A a F, né, podendo aí ser representado por ele. É isso, pessoal. Hoje eu queria passar né, esses elementos aí principais. Nas aulas anteriores eu passei outros pontos que eu considerei importantes. A gente tem ainda mais bizus pela frente que são destacados aí nas aulas em PDF, na turma de elite ou na turma do curso regular. Temos aí os simulados que eu estou criando para vocês, envolvendo questões atuais da banca e questões aí de elaboração própria. E o objetivo é fazer com que vocês memorizem todo esse conteúdo. A gente viu aí pelo conteúdo programático que o edital ele é muito extenso, então nós temos aí vários pontos importantes da matéria e quem vai se sair bem nessa prova é quem conseguir realmente captar essa essência e levar isso para a prova, né? Para vocês poderem aí conseguir matar as assertivas. Sem obstáculos, sem desafios, não haveria nem esforço nem luta, né? Será que a vida faria tanto sentido? Né? Então, quando você tem obstáculos, quando você tem desafios a vencer, e você corre atrás, luta para que isso aconteça, né? Esse sacrifício ele é recompensado e você cada vez mais terá mais soldados a seu favor. Deixa eu voltar aqui para vocês poderem... Vou colocar a câmera e a tela. Pronto. Ok. Então, voltando aqui. Não limite os seus sonhos, né? Aqui vocês aí vibrando e comemorando a aprovação e a prova de tecnologia da informação que vocês irão tirar de letra aí ao final dessa batalha. Então, pessoal, cada vez mais vocês terão mais soldados juntos aí com vocês, né? E eu tenho certeza que isso fará muita diferença para vocês ao final. Então, com o estudo disciplinado, com a metodologia adequada, o material, né, que contemple aí toda a visão da banca que é esperada de vocês, eu tenho certeza que o sucesso chegará, tá? E vocês em breve estarão aí comemorando com os amigos essa aprovação. Ok? Então, a força ela não vem da capacidade física, ela vem de uma vontade inabalável. Nós somos capazes de fazer tudo, de fazer com que todos os nossos sonhos e nossos desejos, eles se tornem realidade. Basta o quê? Preparar bastante para que isso aconteça, né? Confiar em Deus e eu tenho certeza, então, que vocês chegarão lá. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui as mensagens, que eu tô doida para ver o que vocês estão enviando por aí para mim. A galera está perguntando aí, o Roberto, como fazer para ter os exercícios? Roberto, se você estiver se referindo à aula de hoje, né, eu vou disponibilizar em seguida o PDF aí com esses slides. Se você quiser vir fazer parte aí do curso, né, nesse slide aí você vai ter o link para os cursos, né, voltados aí para esse edital. Ok? A turma está bem legal, eu tenho tido aí muita participação de vocês no fórum, eu tenho aí atendido plenamente, todos os dias eu estou lá acompanhando
e fazendo aí os esclarecimentos que são necessários para vocês. E a turma, né, tá participando bastante, isso é legal e nos motiva a estar continuando aí a oferecer esse conteúdo diferenciado que é a nossa marca aí registrada para vocês. Bem, pessoal, eu espero vocês aí pelas redes sociais. Eu tenho aí, então, no Instagram, Profa de Professora, Profa Patrícia Quintão. Passem lá, busquem a foto oficial do sorteio de 2 livros de minha autoria para a Fundação Carlos Chagas. O Rodrigo está falando aí que sentiu falta de mais exercícios do Axis. Pois é, o Axis ele não é tão cobrado, tá, Rodrigo? Eu posso colocar mais algumas questões aí para vocês no simulado final, mas eu tento colocar aí na turma de elite foco nas questões que são mais cobradas pela banca, tá? Então, o peso aí das questões disponibilizadas na turma de elite, na turma elite, depende aí das cobranças que são feitas. No curso regular, pessoal, eu coloco aí uma quantidade bem abrangente de questões, justamente mesmo para vocês memorizarem todo esse conteúdo que está sendo cobrado de vocês nessa prova. E eu espero vocês também pelo Facebook, aí, Prova Patrícia Quintão. Então, passem por lá, curtam, né, os posts, deixem dicas aí, sugestões de novas aulas ao vivo, que eu estarei aí trazendo esse material diferenciado para vocês, ok? Aqui eu tenho a imagem dos 2 livros, então esse livro aí da FCC, que está sendo aí alvo do sorteio, eu estou disponibilizando aí 2 livros nesse sorteio que eu vou fazer em breve. E o outro livro é de 1001 questões comentadas com foco no CESP. É isso, vocês têm aí o meu e-mail de contato, vocês me encontram aí, né, em todos os cursos em que a disciplina de informática e ou tecnologia da informação é cobrada no ponto. Aí eu coloquei o link para o curso regular da Cefaz Goiás e a turma de elite também, voltada para esse certame. E essa aí é a foto oficial do sorteio que vocês podem encontrar no meu Instagram, Profa Patrícia Quintão. Então, observem as regras para vocês poderem participar e eu espero aí estar autografando, né, esses livros aí para vocês. É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, né? Eu vou ver um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, pelo YouTube, o que vocês estão falando por lá. Bom, eu vou acompanhar mais um pouquinho aqui. É isso. Qualquer coisa nós encontramos aí no fórum dos cursos e o meu e-mail que eu disponibilizei para vocês. Foi um prazer fazer parte aí dessa trajetória com todos vocês e mandem notícias aí para mim quanto à aprovação, ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!